Existe uma sensação estranha de ver dois lutadores brasileiros se enfrentando. É difícil de explicar, por mais que seja algo completamente normal, se a gente parar pra pensar, ainda fica aquela sensação de que alguma coisa tá errada, alguma coisa tá fora do lugar, como por exemplo, quando você coloca o arroz por cima do feijão. Mas é um tipo de confronto praticamente inevitável, até porque somos a segunda maior potência do esporte, o segundo país com mais lutadores e campeões da história do UFC. Então lógico, vez ou outra não tem como evitar, brasileiros vão se enfrentar, como é o caso inclusive do próximo sábado. E no vídeo de hoje eu separei 10 das maiores lutas entre brasileiros que o UFC já teve. Mas antes de tudo, você já sabe que a inteligência artificial chegou para salvar. Eu mesmo utilizo IA para montar vários dos meus vídeos. E na Iner eu consegui treinar uma assistente de IA que me ajuda na produção dos meus vídeos. É uma IA personalizada que entende as preferências do meu público, sabe o que tá em alta e o que é de interesse pro pessoal que assiste o meu canal, e com isso me ajuda a criar título, descrição de vídeo, escolher as melhores tags, qual seria a melhor arte para fazer uma thumb e muito mais. Tudo isso usando como base o SEO do YouTube. Ou seja, todas essas sugestões são com base naquilo que o algoritmo do YouTube vai recomendar para os seus inscritos. E aí, quer ter essa mesma facilidade, uma assistente personalizada para você publicar vídeo no YouTube, Instagram, TikTok, seja lá qual for a rede social? Não se estressar mais para construir roteiro, criar título, descrição, saber quais as tags escolher e agilizar suas postagens sabendo que aquilo vai ajudar o seu algoritmo? Então você precisa conhecer a Iner, a plataforma de IA com o melhor custo-benefício do Brasil. E com desconto aqui do canal você paga R$ 39,90 por mês no plano anual Lite e R$ 89,90 no plano anual Pro. Para vocês terem noção, a assinatura mensal do ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, todos eles partem de R$100 para cima por mês. Isso cada um. Na Iner você tem acesso a todas essas inteligências artificiais na versão mais recente, pagando menos do que a assinatura de uma só. Além disso, no plano Pro, você tem acesso a cursos especializados com certificado que vão te ajudar da melhor forma a usar essas ferramentas e, claro, vai ser uma adição no seu currículo. Você pode colocar lá o certificado e quando surgir uma vaga de emprego que precisa de um especialista em IA, você já pode colocar isso também. O link para você assinar a Iner com o desconto do canal, o desconto exclusivo do canal, vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então não perde tempo e assina a Iner, a plataforma com o melhor custo-benefício do Brasil. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10. Cláudia Gadelha contra Jéssica Andrade. No panteão das lutas femininas do UFC, duas brasileiras possuem um lugar reservado. Jéssica Andrade e Cláudia Gadelha se enfrentaram na histórica Saitama Super Arena, que ficou mundialmente conhecida pelas lutas lendárias que aconteceram no Pride. E aí você podia esperar talvez uma finalização da Cláudia Gadelha, um nocaute da Jéssica Andrade, mas nunca a guerra que as duas entregaram. No fim das contas, a Batistaca levou a melhor na decisão e esse combate entrou pra história como uma das melhores lutas do MMA feminino. Número 9. José Aldo contra Marlon Moraes. Hoje em dia, o Marlon Moraes não é tão bem lembrado quanto antigamente, pela enorme sequência de derrotas que ele teve na reta final da carreira. Mas a verdade é que o ex-campeão do WSOF, agora conhecida como PFL, até 2019 era um dos nomes mais letais da categoria dos galos, responsável por nocautear Aljamain Sterling em 30 segundos. E era esse mágico que iria recepcionar o José Aldo em sua estreia no peso galo. Os dois brasileiros fizeram uma luta extremamente técnica e acirrada, onde o Marlon venceu em uma das decisões mais polêmicas da história do UFC. Foi tão polêmica, na verdade, que, apesar de ter perdido, foi o Aldo quem disputou o cinturão da divisão na próxima luta. Número 8. Davidson Figueiredo contra Alexandre Pantoja. Quando o assunto é lutas que envelheceram muito bem, eu tenho certeza que essa aqui é um bom exemplo. Quem diria que essa luta do card preliminar do UFC 240 se tornaria uma luta entre dois futuros campeões da categoria dos moscas, e ainda envolvendo o Pantoja, que possivelmente tá no caminho para ser não só um dos maiores pesos moscas da história, como também um dos maiores campeões brasileiros que a gente já teve. Mas na ocasião ele sofreu o raro gosto da derrota ao enfrentar o Deus da Guerra. Os dois travaram a melhor luta da noite, mas foi o Daiko quem levou a melhor. E depois de mais uma luta, ele se tornou campeão peso mosca, mas 4 anos depois, o Pantoja teria o mesmo destino. Número 7. Thiago Marreta contra Glover Teixeira. Depois da sua luta histórica contra o John Jones, onde ele se tornou o primeiro a vencer
o lendário campeão, pelo menos na visão de um dos juízes, onde também inclusive sofreu várias lesões nos ligamentos dos dois joelhos, o Thiago Marreta estava de volta e pronto para se colocar novamente na disputa pelo título, mas na frente dele teria o seu compatriota Glover Teixeira, que, mesmo sendo o lutador mais velho da divisão, estava impressionando pela fase excelente que vivia. E foi uma luta onde o coração superou a juventude. No primeiro minuto, o Thiago Marreta quase nocauteou o Glovão, mas o Rocky Balboa brasileiro resistiu na garra e insistiu na sua estratégia. No terceiro round, o Glover conseguiu encaixar o Mata-Leão, que lhe renderia a vitória, mas também a disputa pelo cinturão na próxima luta, onde ele fez história ao se tornar campeão do UFC aos 43 anos de idade. Número 6, Rogério Minotouro contra Maurício Shogun. Se você acha que o Dominic Reyes sofreu por ter sido garfado contra o John Jones, imagina então você ser garfado 3 vezes contra o mesmo adversário. Vejam, Rogério Minotouro e Maurício Shogun se enfrentaram nas quartas de final do GP do Pride, uma das melhores lutas de 2005, mas foi o senhor Rua quem saiu vencedor. Só que na época muita gente discordou do resultado, dizendo que era o Minotouro quem deveria ter vencido. Mas tá, vida que segue, cada um seguiu seu rumo, até que em 2015 surgiu a oportunidade de fazer essa revanche. Os dois se enfrentaram mais uma vez no UFC 190, foi uma luta bem acirrada que ganhou o bônus de luta da noite, só que novamente por um possível garfo, o Maurício Shogun saiu com a vitória. E novamente, muita gente discordou da decisão dos juízes. Tá, acho que não dá pra agradar todo mundo, vida que segue então, né? Já lutaram 2 vezes, acho que essa rivalidade foi concluída. Mas só pra ter certeza, em 2020 marcaram uma terceira luta. Acreditem se quiser, mas de novo, o Shogun venceu por decisão dividida, onde 52% dos fãs no MMA Decisions viram vitória do Minotouro. Pois é, acho que essa é a trilogia mais inconclusiva da história do UFC. E o Minotouro também fez história por ter sido garfado 3 vezes contra o mesmo adversário. Número 5, Júnior Cigano contra Fabrício Werdum. Uma das lutas mais emblemáticas envolvendo 2 brasileiros foi o rápido confronto entre Fabrício Werdum e Júnior Cigano lá em 2008. Cigano estava estreando na organização e era uma zebra na proporção de 6-1, só que ele acabou quebrando a banca e nocauteou o Fabrício Werdum no primeiro round. A partir daí nasceu uma rivalidade entre os 2 lutadores que viriam a se tornar campeões do peso pesado. Só que foi mais uma rivalidade fora do octógono, já que durante muito tempo esse tinha sido o único encontro entre os 2. Eles até se desafiaram para lutar dentro de uma academia, sem regra, sem nada. Portas fechadas, os 2 ali sairiam na mão. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Eles voltariam a se encontrar no evento de MMA sem luvas, onde o Cigano mais uma vez conseguiu a vitória. E depois disso, por incrível que pareça, parece que acabou a rivalidade. O Cigano foi no podcast do Werdum e aparentemente os 2 viraram amigos. Quem diria? Alguns anos atrás, muita gente diria que isso era impossível. Número 4, Vanderlei Silva contra Vitor Belfort. Algumas décadas atrás, nos primórdios do MMA, o UFC fez o seu primeiro evento em solo brasileiro. Nada melhor do que colocar 2 dos brasileiros mais populares da época. Os jovens Vitor Belfort e Vanderlei Silva, que estavam em rota de colisão quando ainda arriscavam a faixa dos 20 anos de idade. E foi talvez uma das, se não a noite mais marcante da carreira do fenômeno, quando ele conseguiu nocautear o Vanderlei Silva com uma rajada de socos em menos de 1 minuto. Uma das lutas mais icônicas da história do MMA brasileiro. Literalmente décadas se passaram, várias vezes tiveram negociações para fazer uma revanche, só que da mesma forma que o Vitor nunca teve a revanche contra o Anderson Silva, o Vanderlei também nunca teve sua chance de redenção. A última tentativa de fazer essa revanche foi por água abaixo recentemente, quando eles marcaram uma luta de boxe no Spartan Fight Night 2, mas o Vitor Belfort sofreu uma concussão e teve que ser retirado do confronto. Número 3, Maurício Shogun contra Lyoto Machida. Agora sobe o nível, porque estamos falando de 2 brasileiros disputando um cinturão do UFC. Mal tínhamos parado de comemorar o cinturão do Lyoto Machida e agora já tinha outro brasileiro na fila para assumir esse mesmo posto, que era Maurício Rua, o Shogun. Bom, pelo menos de uma forma ou de outra, o cinturão continuaria no Brasil. Lyoto e Shogun fizeram uma luta extremamente acirrada, tão acirrada que apesar do campeão ter vencido, foi o desafiante quem recebeu uma revanche imediata, algo muito raro de se acontecer. E aí teve a revanche e o Shogun conseguiu vingar a primeira derrota, nocauteando o Dragão no primeiro round. Com isso, o cinturão mudou só de estado, mas continuou no Brasil. Claro, até o John Jones chegar e estragar toda a festa. Número 2, Cris Cyborg contra Amanda Nunes. Esportivamente falando,
falando, essa é a maior luta da história do MMA feminino. E vou dizer, uma das maiores do esporte também. A gente tá falando das duas melhores lutadoras da história se enfrentando no auge. Convertendo pro MMA masculino, é como se o Anderson Silva enfrentasse o John Jones e os dois estivessem no auge. O Anderson Silva lutando contra o Georges St-Pierre. E pra melhorar, eram duas brasileiras disputando o cinturão dos penas. O único defeito dessa luta é que ela acabou muito rápido, menos de 1 minuto, com a Amanda nocauteando a Cris Cyborg ainda no primeiro round, dando fim a uma invencibilidade de 13 anos e também ao debate de quem era a melhor lutadora de todos os tempos. Foi uma vitória que basicamente encerrou o debate, consagrou Amanda Nunes como a GOAT do MMA feminino. Mas se tinha uma luta que merecia uma revanche e nunca aconteceu, esse aqui é um bom exemplo. Ao menos podemos dizer que a maior luta do MMA feminino envolvia duas campeãs brasileiras. E número 1, Anderson Silva contra Vitor Belfort. Existe um bom motivo pro MMA ter explodido aqui no Brasil. A fagulha dessa explosão foi a luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort. O esporte já era conhecido aqui no Brasil, só que era muito underground. Sabe arm wrestling, aquelas competições de quebra de braço que assim, tem gente que conhece, só que poucas pessoas, só quem realmente é fã acompanha? Pois é, o MMA tava nesse mesmo patamar, pelo menos até 2011. Quando essa luta foi marcada, o país parou para assistir. Dezenas de veículos de mídia, os principais do país, foram lá cobrir o evento. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra luta. O MMA estava alcançando um pico de popularidade que mudaria para sempre a história do esporte aqui no país. E aí, depois que o Anderson Silva meteu aquela bica na cara do Vitor Belfort, no primeiro round, o MMA foi elevado a outro patamar, virou um esporte mainstream, um verdadeiro fenômeno cultural. A Globo começou a transmitir os eventos do UFC, o hype em torno da luta e o pós-evento ajudou o UFC a realizar seu primeiro evento no Rio de Janeiro, e por sinal quebrou recorde de vendas de ingressos, e tudo isso culminou numa bola de neve que trouxe frutos que são colhidos até hoje. Dá pra dizer que eu só criei esse canal aqui por causa do pós-evento da luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort. Sucesso que ecoa até os dias de hoje. Por isso, não tem como negar, a maior luta envolvendo brasileiros da história do UFC e da história do MMA é Anderson Silva contra Vitor Belfort. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.